Olá, joinha? Vamos falar agora da corregedoria? São vários órgãos que nós estamos analisando, essa parte estrutural, né? E agora vamos falar de um órgão de chicote, né? Falou em corregedoria, pensou em fiscalização, pensou em penalidade, pensou em estresse funcional. É isso. Mas a corregedoria, antes de ser um órgão fiscalizador, é um órgão orientador. Tem que lembrar disso, né? Tá bom, vai fiscalizar, mas como é que se faz? Tem que ensinar antes. Então, olha lá, a Corregedoria Geral é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do MP. O corregedor, ele é eleito pelo colégio, né? Uma atribuição exclusiva do colégio. Dentre procuradores de justiça, para o mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, olha só, o corregedor necessariamente vai ser escolhido dentre aqueles que estão no topo da carreira do MP estadual. Tem que ser procurador de justiça. O corregedor, ele é membro nato do colégio e do conselho, certo? Do colégio e do conselho, e aí vai regulamentar o órgão especial, mas normalmente também é. E o que faz o corregedor? Ele aqui é, né, uma mostragem das suas competências. Ele vai realizar correições e inspeções. Olha só. Correição é um procedimento para verificar o regular funcionamento de um órgão. Costuma ser bem formal, né? Para ver se está tudo funcionando, se está tudo ok. Então, adequado funcionamento. Inspeção é mais fática, é ir lá e olhar, e, né? Já não tem essa formalidade da correição, tá certo? Bom, vai propor ao Conselho Superior, na forma da lei, o não vitaliciamento. Então, quem decide sobre o vitaliciamento do membro, aqueles 2 anos para a conquista da vitaliciedade, lembra? Que vai propor ao conselho é o corregedor. E aí ele vai dizer se ele entende que é caso ou não de vitaliciamento. Mas quem vai decidir pelo vitaliciamento é o conselho. Proposta do corregedor, decisão do Conselho Superior. Vai fazer recomendações sem caráter vinculativo a órgão de execução, porque você sabe que os órgãos de execução, promotores e procuradores de justiça, são dotados de independência funcional. Isso aí. Também vai instaurar de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior, processo disciplinar contra membro do MP, presidindo e aplicando as sanções de sua competência. A lei orgânica vai decidir isso. Também vai encaminhar ao PGJ os processos administrativos disciplinares que a lei orgânica determine e seja decisão deste. Entre outras atribuições. Eu trouxe aqui as mais relevantes. Faça a leitura completa. Sempre lembrando o seguinte, ao estudar uma competência, você organiza o pensamento antes de ler as competências. Verifica qual a missão institucional daquele órgão, daquela autoridade. Opa, corregedoria é órgão orientador e fiscalizador do desempenho funcional do membro. Então você vai ver que a competência está muito atrelada a essa missão. É muito importante estudar a competência sem esquecer da missão institucional daquela autoridade ou daquele órgão. Sempre, ok? Bom, o corregedor geral será assessorado por promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria. Enquanto que, né, o PGJ é promotores e procuradores. Recusando-se o PGJ a designar os... Porque, assim, o corregedor indica quem são os seus assessores e o PGJ é que vai designar. Agora, se o PGJ fizer pirraça, não vou designar. E aí, recusando-se a designar os promotores indicados pelo corregedor, a farofa, né? Aí poderá o corregedor submeter ao colégio. Você olha só, o coleguinha aí que está chefe não quer designar os meus assessores. Enfim, pouca relevância isso para a prova. Vamos falar agora das procuradorias, órgão de administração, né?
procuradorias de justiça, são órgãos de administração do MP com cargos. Então, é a estrutura, é o somatório. Cargos de procurador e serviços auxiliares. Ou seja, procuradores e servidores necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidos. Os procuradores de justiça exercerão inspeção permanente, são os chefes, né? Dos serviços dos promotores, nos autos em que oficiem, remetendo o relatório. Eu falei que são o chefe, mas não foi boa a colocação não. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Olha só, isso também acontece na magistratura. Os promotores, assim como os juízes, eles atuam junto, né, perante as atribuições, os processos e procedimentos da primeira instância ou extrajudiciais. Aí, o processo, em grau de recurso, chega às instâncias superiores. Quem trabalha lá na segunda instância estadual não é o promotor de justiça, é o procurador de justiça, aquele que está no topo da carreira do MP estadual. Quando o processo chega lá em grau de recurso, que o procurador está analisando, porque vai fazer um reexame da matéria, ele não vai só analisar, reapreciar a matéria. Ele também vai verificar se o seu colega que atuou lá na primeira instância, o promotor de justiça, cumpriu fielmente os seus deveres funcionais. É uma correição permanente que os procuradores de justiça exercem sobre a atividade dos promotores de justiça. E se um procurador de justiça perceber, opa, o colega promotor de justiça vacilou, erro funcional, ilícito funcional, o que o procurador de justiça faz? Avisa o corregedor. Ó, corregedor, promotor de justiça aqui, ó, fazendo besteira, hein? É isso. É dever do procurador avisar o corregedor. E se ele não avisar? Uma hora alguém vai descobrir, porque lembra que o processo vai correndo, os outros vai até para o MP Federal, MP da União? Uma hora alguém pode ver, né? E aí ele se responsabiliza por não ter cumprido essa missão. É tudo controle, né? Um controla o outro, sabe? Bom, a Procuradoria de Justiça compete, na forma da lei, dentre outras atribuições, escolher o procurador responsável pelo serviço administrativo, né? Que vai chefiar ali a estrutura, propor ao PGJ a escala de férias de seus integrantes, solicitar ao PGJ, em caso de licença de procurador de justiça, o afastamento de suas funções, junto à Procuradoria, que convocação de promotor de justiça do topo da mais elevada entrância, do topo da carreira de primeira instância, né, para substituí-lo. Então, assim, promotor substituto ou adjunto, promotor de justiça, procurador de justiça. Entendeu? Então, aqui está... Aqueles que estão lá perto de se tornarem procuradores de justiça é que serão convocados para substituir procurador de justiça. É como se fosse um estágiozinho, né? Então, ó, daqui a pouco você vai ser procurador de justiça. Então, vai substituindo aqui seu colega enquanto isso. E as promotorias de justiça? As promotorias são órgãos de administração do MP com pelo menos um cargo de promotor de justiça e seus serviços auxiliares. Né? São órgãos de administração. As promotorias, isso aqui cai muito em prova. As promotorias, elas poderão ser judiciais ou extrajudiciais. Vão atuar juntas às estruturas do Poder Judiciário ou não. Judiciais ou extrajudiciais. Promotoria junto à vara de família da comarca tal. Isso é uma promotoria judicial. Né? Promotoria de defesa do consumidor. Exemplo. Isso aí pode ser uma promotoria extrajudicial. Especializadas, gerais ou cumulativas. Né? Ela pode ser uma judicial especializada. Promotoria da infância e juventude é uma especializada. Judicial especializada. Infância e juventude da comarca tal. É uma judicial especializada. Ela pode ser geral. Promotoria junto à vara única da comarca tal. Essa é judicial geral.
E pode ser cumulativa. Promotoria da Família, Infância, Juventude e Idoso. Ela é cumulativa. Certo? Então são essas classificações das promotorias. Cai muito em prova. Muito. A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias ou nos cargos de promotores que a integram serão efetuados mediante proposta do PGJ aprovada por maioria absoluta do colégio. Ok? Isso aqui, ó, é respeito ao princípio do promotor natural. Ok? Isso aqui é isso. Não pode o PGJ mudar competências e atribuições de promotor, de procurador. Não pode não. Ok? Ele vai propor ao colégio. É um controle aí, né, de um órgão colegiado, que pode delegar para o órgão especial. O PGJ poderá, com a concordância do promotor de justiça, titular, e aí, ó, com a concordância do titular. Quem é o titular? É como se fosse o dono da promotoria. Ele assumiu aquela promotoria. É a casa funcional dele. São as suas atribuições. Entendeu? Agora, esse promotor de justiça, ele pode aceitar que um outro promotor trabalhe junto com ele num determinado processo ou, entendeu? Numa atribuição dele. Mas ele tem que concordar. Isso é princípio do promotor natural. Entendeu? Aí o PGJ não precisa de autorização do colégio, não. Por quê? Porque o próprio promotor falou assim, ó, o PGJ falou assim, olha, eu estou prevendo que você precisa de uma ajuda aí. Vou designar um colega seu para trabalhar junto com você. Você quer que eu faça isso? O promotor falou assim, não quero não. E aí? Acabou. Princípio do promotor natural. Não preciso de ninguém aqui comigo. É isso. Essa é a regra. Tá bom? Certo? Ou ele concordando, tá bom, eu quero ajuda sim. Tá bom? E aí, quais são as funções dos órgãos de execução? O que eles fazem? E aí, nós temos aqui total harmonia com as funções institucionais. Isso aqui é função institucional, né? Olha lá, sempre faça a leitura do artigo 129 da Constituição Federal. Tem que estar em harmonia com com essas funções aqui. Vai instaurar inquéritos civis ou outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e para instruí-los, o que cada órgão de execução, promotor e procurador de justiça vai fazer? Vai expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimento e em caso de não comparecimento injustificado, vai requisitar a condução coercitiva pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas. Testemunha tem que ir. Tem essa, não autorizei botar meu nome, não tem que autorizar nada. Eu falo sempre, ó, testemunha, a pessoa errar, lugar errado, momento errado, sinto muito. Melhor não sofrer, melhor ir lá e resolver. Não tem essa cultura brasileira, não, eu tenho que autorizar quem botar meu nome. Não autorizei ninguém botar meu nome, não precisa autorizar. Ok? Alguém acha que você sabe de alguma coisa e tem que falar a verdade, senão vai dar zebra. O que mais? Vai requisitar informações, exames periciais, documentos de autoridades federais, estaduais, municipais, bem como dos órgãos ou entidade de administração direta, indireta, autárquica e fundacional, e de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, município. Lembra? Autonomia funcional, autoexecutoriedade imediata. Vai promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades acima, né? Vai requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processo em que oficie. Vai requisitar informações e documentos a entidades privadas, assim como vai requisitar informações, exames periciais e documentos a autoridades públicas, percebeu? Certo? Aqui tem mais exames periciais, aqui não tem os exames periciais, porque aí tem que pagar, né? Uma entidade privada não é obrigada a fornecer perícia, laudo pericial de graça para o MP, não.
A entidade pública, sim. Essa é a diferença. Agora, informação em documento, tanto a entidade privada quanto a entidade pública tem que fornecer ao MP. Vai requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Tá lá o MP, verificou que um servidor público praticou ilícito funcional. Requisita, ele não vai instaurar uma sindicância ou um PAD contra aquele servidor, não, porque ele não é subordinado ao MP. Aí o MP requisita essa instauração à autoridade competente. Vai requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial militar, podendo aí acompanhá-los, ok? Sempre lembrando, inquérito policial são procedimentos administrativos que vão instruir a ação penal pública. O MP tem poder de investigação, mas não pode investigar diretamente através do inquérito policial. Certo? Ele tem que requisitar diligência, requisitar a instauração. Isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência. Agora, como é que o MP investiga? Com peças suas próprias, com instrumentos seus, procedimentos seus de investigações. Não é um inquérito policial. Também vai praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório, vai dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e as medidas adotadas. O princípio da publicidade vai ser observado, claro, também pelo membro do MP. Vai sugerir ao poder competente a edição de normas e alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas destinadas à prevenção e ao controle da criminalidade. E participa efetivamente, né, propondo aí a edição das normas adequadas. Vai manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz, da parte ou por sua própria iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a sua intervenção. Nem todo processo o MP vai trabalhar, nem todo. Ok? Mas, se perceber que é causa que justifica a atuação do Ministério Público, vai sim o membro do MP atuar e assim, é fundamental a sua participação, sob pena de nulidade do processo. As notificações, requisições, quando tiverem como destinatário, o MP está notificando, está requisitando, e aí só que o destinatário ali é o governador do estado, ou um membro do legislativo, ou desembargador, aí quem vai notificar, quem vai requisitar essas autoridades é o chefe do MP, né? É o PGJ. O membro do MP será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Isso aqui quer dizer o seguinte, olha só. O membro do MP chegou lá num processo de licitação, exemplo. E aí tem aqueles momentos, aqueles envelopes lacrados sigilosos, né? Aquele sigilo deve ser oposto ao MP? Só MP? Promotor, procurador? Eu sei que o senhor quer ter acesso a tudo, só que isso aqui é sigiloso. Sim, meu filho, é sigiloso para o mundo, para mim não. Desse jeito. Então, a exceção de sigilo não pode ser oposta ao membro do MP. Ele vai ter acesso às informações sigilosas, sim. E isso não vai tornar aquele documento não sigiloso. Ele continua sigiloso, mesmo com o membro do MP tendo acesso. Porque isso é prerrogativa do Ministério Público. Agora tem um detalhe. Olha só, membro do MP, eu estou te dando a prerrogativa de você ter acesso a documentos e processos sigilosos, mas olha só, você é agente público e vai ser responsável pelo uso indevido dessas informações. Entendeu? Inclusive, não é só nas hipóteses de sigilo, não. Inclusive nas hipóteses de sigilo. Estou falando aqui o seguinte, em todas as hipóteses e também nos casos de sigilo. O que não pode é negar acesso ao membro do MP porque aquele assunto é sigiloso. Isso não existe. Entendeu?
Não existe. Não pode dizer assim, ah, não. Pode falar para todo mundo que é sigiloso. Ah, isso aqui é sigiloso, você não tem acesso. Menos para o membro do MP. Serão cumpridas gratuitamente as requisições, a MP não vai pagar, né? As autoridades, órgãos e entidades de administração, direta e indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, Estado. Não vai pagar custos, não vai pagar emolumentos, não vai, é atuação estatal, né? Ok? Certo. Bom, o Procurador-Geral da Justiça, ele tem lá as suas funções administrativas, está lá no rol do artigo 10, funções administrativas do PGJ, mas ele também é órgão de execução, ok? Lembra disso, ele é órgão administrativo, da administração superior, mas ele também é órgão de execução. E quais são as suas funções institucionais na qualidade de órgão de execução? Aqui, ó, ele está atuando como membro do MP, não como chefe do MP. Como chefe do MP, ele está lá no rol do artigo 10. Como membro do MP, promotor natural, ele está aqui no rol do artigo 29. Muito cuidado. Se cair assim na prova, compete ao PGJ na qualidade de chefe ministerial, de chefe da instituição do Ministério Público, representar o MP nas sessões plenárias dos tribunais. Está errado, porque isso aqui é função institucional. Ok? Representar aos tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais face à Constituição estadual. Função institucional. Aqui ele está exercendo função típica do MP. Que função é essa aqui? Representar aos tribunais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. O que ele está fazendo aqui? Ele está atuando em defesa do ordenamento jurídico. Né? Certo? Representar para fins de intervenção do Estado no município. Estado no município. Cuidado, a gente está falando de MP estadual. Ok? Representar o MP nas sessões plenárias dos tribunais. Por quê? Aqui, sessão plenária, o tribunal está exercendo função típica. Então, se o tribunal está exercendo função típica, quando o PGJ está ali, ele não está ali como chefe ministerial, ele está ali como membro, órgão de execução. Ok? Certo? Agora, tem uma solenidade no tribunal de posse dos novos desembargadores. Exemplo. Aí está lá o PGJ. Ele está na qualidade de órgão de execução ou de chefe institucional? Posse dos desembargadores. Chefe institucional, representando ali a instituição numa solenidade. Olha eu derrubando as coisas. Eu sou muito desastrada. A canetinha tá aqui no meu lado, eu derrubo. Isso é interessante entender, né? Vai ele ajuizar a ação penal de competência originária dos tribunais, nele oficiando, porque você sabe que tem o foro por prerrogativa de função, onde compete aos tribunais de justiça, né, processar e julgar originariamente certas autoridades. Então, aí quem oferece essa denúncia é o PGJ. Função institucional, ação penal, legitimidade privativa do Ministério Público. Se é autoridade com foro por prerrogativa de função, que vai ser julgado lá direto no Tribunal de Justiça e não lá na vara criminal, quem vai oferecer essa denúncia é o PGJ. É órgão de execução, é função institucional. Ali ele não é chefe do MP. Muito interessante. Então faça a leitura do artigo 29, dever de casa, e faça a releitura do artigo 10 também. Dá uma parada aqui e faça a leitura dessas competências organizando o pensamento. Opa, PGJ, chefe institucional, artigo 10. Função atípica, função administrativa. PGJ, órgão de execução, função institucional, função típica, artigo 29. Faça a leitura com esse pensamento. Aí você vai ver que é bem interessante, muita coisa vai ser esclarecida, né? Muito bom. É muito bom saber estudar, né? Isso é técnica de estudo, é metodologia. Estuda com qualidade, por favor. Também compete ao PGJ exercer as atribuições do artigo 129, 2 e 3 da Constituição, quando a autoridade reclamada aí for o governador, presidente da Assembleia Legislativa,
presidente dos tribunais, né? Isso aí a autoridade máxima é ele, né? Quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deve ser ajuizada a competente ação. Também vai delegar a membro do MP as suas funções, porque ele não aguenta fazer tudo, né? Coitado, é muita coisa a pessoa fazer, então ele não vai dar conta de fazer tudo. Ele pode delegar as suas funções de órgão de execução, percebeu? São as funções de órgão de execução, certo? Tranquilo? Então, muito importante você entender isso. Cabe aí aos procuradores de justiça exercer as atribuições junto aos tribunais, desde que não cometidas ao PGJ. Então, assim, as funções do PGJ estão ali, ok? Que vai atuar a função típica, função institucional, junto ao TJ. O resto pertence aos procuradores de justiça, que são os membros do MP, órgãos de execução, que atuam junto à estrutura de segunda instância do Poder Judiciário. É isso, ok? Inclusive recebe atribuições delegadas do PGJ. Bom, e os promotores? Os promotores, eles estão lá, deixa eu só ver isso aqui, para a gente finalizar até os promotores. Os promotores também são órgãos de execução. Eles atuam junto à estrutura de primeira instância e atuam no âmbito extrajudicial. E aí, o que faz? Né? Rol exemplificativo. Vai impetrar habeas corpus e mandado de segurança, vai requerer correição parcial, inclusive perante tribunais locais competentes. A correição parcial, ela é destinada a combater atos de magistrados que não cabem recurso e que estão em desacordo com a lei, entendeu? Atender, essa correição aqui não tem nada a ver com a correição do corregedor não, tá? Não tem. O nome nem é bom, mas é esse o nome. Atender a qualquer do povo, oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições do MP eleitoral, previstas na Lei Orgânica do MPU, que forem pertinentes além de outras. Isso é muito interessante, por quê? O MP eleitoral, ele é uma função do Ministério Público Federal, que é ramo do Ministério Público da União, ok? E aí, o MP Federal recebe essa missão, MP Federal, você que vai exercer as funções eleitorais do Ministério Público. Tá bom. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa, eu tenho coisa pra caramba pra fazer, não vou dar conta não. Pode ser que junto à primeira instância, nos juízes e juntas eleitorais, eu passe esse meu trabalho para o promotor local? Pode ser assim? Pode ser assim. Aí, o promotor de justiça do Estado e do DF vai receber esta função, que é do MP Federal, mas vai ser delegada ao MP local. Então, o promotor eleitoral, que é o órgão do Ministério Público que vai atuar junto à primeira instância da Justiça Eleitoral, é um promotor do Estado ou um promotor distrital. É isso, ok? É uma função delegada do MP Federal. Para exercer funções junto à Justiça Eleitoral, por solicitação do PGR é o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, ok? Os membros do MP do Estado serão designados pelo respectivo chefe estadual, né? Que vai designar é o chefe estadual, porque cada um no seu quadrado. PGR, você comanda o MPU. Aqui no MP do Estado, quem chefia sou eu, PGJ. É isso. Não ocorrendo designação exclusivamente para os serviços eleitorais, o promotor eleitoral será membro do MP local que oficie junto ao juízo incumbido. Porque assim, o que diz a lei? Vai haver uma escolha para quem vai ser o promotor eleitoral. Mas no silêncio, se não tiver designação, vamos fazer o seguinte: o juiz eleitoral, ele também é um juiz do Estado que recebe por delegação esta função jurisdicional da Justiça Especial Federal.
O eleitoral é assim. Eu falo que o eleitoral é aquela vizinha que cozinha com tudo que é dos outros. Ai, que eu tô afim de fazer um bolo. Ai, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho fogão. Só eu tenho fogão. Vou precisar de uma forma, da farinha, do ovo, da açúcar, do leite, da manteiga. E aí, essa vizinha sai pedindo. Entendeu? Pô, você pode me emprestar aqui para eu fazer um bolo, uns 2 ovinhos? É isso, entendeu? Não é legal isso? Adoro. É isso, é isso. Então, quem funciona ali, muito, não é que ela não tenha nada, tem servidores, mas a sua base de comando é toda emprestada. Então, quem é o juiz eleitoral? É um juiz do Estado, que vai exercer um mandato. Essa é a função delegada, entendeu? É uma justiça especializada federal. Aí, foi escolhido lá a doutora Maria, doutora juíza do Estado. A senhora vai ser juíza eleitoral por um tempo. Ah, é? É. E quem é o promotor de justiça que trabalha com a senhora? Ah, é o Alfredo. Ah, é? Então o Alfredo, ele que vai ser o promotor eleitoral, enquanto a senhora estiver como juíza eleitoral. É isso que está dizendo aqui. Ó, não havendo designação exclusivamente para os serviços eleitorais, o promotor eleitoral vai ser o membro do MP que oficie junto ao juízo incumbido do eleitoral. Simples assim. Havendo impedimento ou recusa justificável, aí o PGJ vai designar um substituto. Tranquilo? Bom, vou parar por aqui, porque estudamos muita coisa. E você tem um dever de casa. Fazer uma leitura das competências, sempre com a missão institucional de cada órgão ou autoridade. Certo? Combinado assim? Bom, então até a próxima. Tchau, tchau.